Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. Esta semana fica marcada pelo arranque do Beja Cup. Ora, esta semana é nosso convidado na Conversa Atual, Francisco Agatão, é o padrinho deste evento desportivo. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Atual. Esta edição, a 11ª, é considerada a maior de sempre. Olá, bom dia. Antes de mais, permita-me que comece por agradecer, obviamente, o convite. É sempre para nós, enquanto padrinho e honrando aquilo que é o Clube Desportivo Beja, poder estar aqui presente e podermos também falar um pouco sobre aquele que é um dos maiores eventos realizados em Portugal, no que ao futebol jovem diz respeito. É de facto o maior Beja Cup de todos os tempos. Nós, ano após ano, sentimos que poderemos dar sempre mais um pouco. Sai-nos, obviamente, é uma responsabilidade acrescida, como é evidente, porque cada vez somos sempre os mesmos, mas menos voluntários, porque cada um tem a sua vida e ninguém pode levar a mal por isso, e fica difícil conseguirmos gerir todas essas situações. Mas o importante é que o evento, mais uma vez, está de pé, iniciou-se ontem, como é do conhecimento geral, e estamos aí preparados para podermos ter 2 fins de semana de loucura, de loucura no bom sentido, de loucura pelo futebol, de alegria, de dinâmica e de muita gente a visitar a cidade de Beja. Acredito que as pessoas que nos vão ver já conhecem os números deste Beja Cup, mas ainda assim nunca é demais falar neles. Quantas equipas, quantos atletas de vários pontos do país? Faça-me assim, em linhas gerais, uma apresentação desta edição. São 97 equipas, cerca de 1.500 atletas e prevemos que haja visita de público em geral a acompanhar os familiares na ordem dos entre os 4 e os 5 mil, e as 5 mil pessoas. É de facto um número elucidativo sobre a grandeza e a popularidade que este torneio cada vez mais consegue ter, muito por força da forma como nós nos empregamos e nos determinamos a conseguir alcançar aquilo que é possível realizar. Achamos que todos os anos metemos mãos à obra, mas já temos tantas equipas, não podemos abrir mais o leque, mas depois há sempre uma coisinha que nos dá a possibilidade de o poder fazer e ficamos muito satisfeitos por isso. Deixe-me só acrescentar que ontem tivemos um jogo exibicional, se me permitem o termo, de uma equipa da Cerci, em que jogaram 5 contra 5 e foi para nós também muito determinante, quer o apoio que a Cerci nos deu e possibilitando de facto que pudéssemos fazer um jogo de futebol adaptado, porque pelo facto de serem diferentes não têm que ser inibidos de poder jogar futebol. E a maior ovação da tarde na entrega dos prémios foi precisamente destinado para essas pessoas, e isso para nós, a vertente social também no desporto e particularmente no Clube Desportivo de Beja tem de facto uma saliência muito especial. Vejo que se emocionou a falar deste tema, ainda assim, Francisco Agatão. Esta poderá ser uma aposta em próximas edições, termos sempre aqui um jogo de futebol adaptado, ou quem sabe até mais? Nós queremos isso e contatamos a Cerci para que a Cerci, através dos canais próprios e naturais, pudesse contatar outras instituições. Mas dado que foi um pouco em cima, a coisa não foi fácil, mas tivemos a Cerci de Beja, a quem desde logo endereçamos, obviamente, o nosso profundo agradecimento, e para nós já foi importante. Marcamos a diferença, até aí marcamos a diferença, e o Clube de Beja, de facto, tem marcado a diferença em muitas coisas, e particularmente nestas. E isso poderá acontecer então no futuro, termos aqui futebol adaptado no Beja Cup? Acreditamos que sim, Inês. Acreditamos que sim, porque é importante. É importante as pessoas que são diferentes terem também a oportunidade de poderem marcar a diferença jogando aquilo que mais gostam de fazer, que é jogar futebol. Com 2 fins de semana e depois também o dia de abertura, ou seja, 5 dias de evento, estamos a falar de mais ou menos quantos jogos? Mais ou menos. Eu não lhe posso dizer assim, mas 200 e tal. 200 e tal, 300 jogos à vontade. É muitos jogos divididos por 4 campos, os 3 que compõem o Complexo Desportivo Fernando Mamed, o relevado e os 2 sintéticos, e depois contando com a colaboração, obviamente, do
Penedo Gordo, que nos possibilita que utilizemos o seu espaço, o seu campo, para podermos também ali estender o torneio e termos as condições todas para que as pessoas se sintam felizes e possam fazer aquilo que mais gostam de fazer, particularmente os meninos, que é jogar futebol. Tivemos então o dia de abertura, agora os próximos 2 fins de semana. O que é que vai acontecer nestes 2 fins de semana? Vai ser duro, vai ser duro. São 2 fins de semana onde o futebol está permanentemente em foco. Vamos ser visitados por imensas equipas, todas elas... Estamos a falar de equipas de que escalões? Neste fim de semana dos mais pequenos e para o outro um pouco maiores. No escalão feminino vai até aos 17 anos, sub-17. No escalão masculino só até aos sub-14. Este ano, com a particularidade, já contámos numa edição anterior com uma equipa oriunda de Espanha, a Hispanolusa. Este ano voltamos a contar com a sua presença, o que naturalmente nos satisfaz imenso. Tivemos em contactos, já disse isto publicamente, mas nunca é demais reforçá-lo, que tivemos em contactos permanentes até há bem pouco tempo, ou até mesmo antes da edição deste ano, com uma equipa da China, que é orientada por um brasileiro que quando veio do Brasil, veio para Beja e representou alguns clubes aqui no nosso distrito e que agora se encontra na China a orientar, mostrou uma grande vontade de poder vir ao Beja Cup, mas questões de natureza burocrática num país como a China, em que sair não é assim tão fácil, acredito eu, não sei que tipo de burocracia é que existe por lá, mas a verdade é que inviabilizou aquilo que era a sua vontade e o seu objetivo de poder trazer uma ou 2 equipas a participar no Beja Cup, que para nós seria naturalmente... Mas poderá acontecer, não está a porta fechada. Acredito que no futuro possa vir a acontecer, mas portanto vamos ter um fim de semana preenchido com tudo o que de bom o Beja Cup proporciona às pessoas, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social, porque muitas são as formas e as maneiras que as pessoas têm, quer a nível da gastronomia, no próprio espaço, mas também na cidade de Beja, e poderem desfrutar, obviamente, do nosso acolhedor sol e da nossa hospitalidade enquanto alentejanos, que tão bem sabemos receber. Ou seja, muito mais que um espaço de competição, é também já um espaço de convívio, faz já parte do calendário de muitas famílias, de vários pontos do país, este Beja Cup. Claramente, Inês. A maior satisfação que nós podemos receber enquanto organizadores de um evento desta magnitude, desta grandeza, é podermos ouvir no final de cada edição aquilo que é as mensagens das pessoas que nos visitam. Para o ano estamos cá novamente. Portanto, e outras mensagens mais em privado, onde enaltecem e salientam tudo aquilo que foi o trabalho realizado em função das crianças, porque nós trabalhamos em função daquilo que é, primeiro, para os nossos atletas, obviamente, que depois se estende a todos aqueles que nos visitam e que pretendem jogar o nosso torneio. Portanto, essa é a maior satisfação. Vemos o sorriso no rosto dos nossos jogadores e a satisfação de todos aqueles que vêm connosco competir. Há pouco o Francisco Agatão falava em cerca de 4 a 5 mil pessoas em Beja durante estes dias de torneio, porque estamos a falar dos atletas, mas depois das equipas técnicas, naturalmente também familiares e amigos que fazem questão de acompanhar, por assim dizer, os seus atletas. Isto é muita gente para a cidade de Beja. Os bejeses têm noção da grandiosidade e daquilo que impacta este torneio? Não me parece, muito sinceramente não parece, apesar de cada vez mais nós procurarmos canais informativos a todos os níveis, ainda há uma tendência muito grande para, não diria que é muito grande, as forças políticas, particularmente a Câmara Municipal de Beja, a quem naturalmente nós reconhecemos o excelente trabalho que faz em prol do Beja Cup, naturalmente que sem o seu apoio tornava-se muito complicado podermos realizar o torneio. Os patrocinadores estão-se a aproximar cada vez mais, e isto é um sinal evidente de que também tiram daí algum benefício, quer próprio, quer obviamente para a cidade, mas ainda me parece que a nível dos visitantes da cidade, aqueles que aqui vivem, ainda sentimos alguma relutância em ir ao torneio. A entrada é paga, acho que simbolicamente 1 ou 2 euros, e tem direito a uma pulseira, e as pessoas acham que isso é extremamente caro para poderem estar ali e desfrutarem de um momento único e poderem ver
jogadores que se calhar no futuro vão ser lembrados como grandes craques. É aqui que tudo começa. É que do ponto de vista económico isto mexe efetivamente durante estes dias, provavelmente não só com a cidade, mas até com o próprio concelho, porque falamos de unidades hoteleiras, falamos de unidades de restauração. Há aqui um impacto económico também que merece ser assinalado com a realização deste Beja Cup. Sem dúvida, os hotéis ficam imediatamente, a partir do momento em que nós abrimos as inscrições, começam a ser feitas as reservas nos hotéis, provavelmente nos restaurantes, não temos essa logística, naturalmente os restaurantes sabem melhor do que nós a forma como gerir essa sua vida, mas a nível de tudo aquilo que diz respeito à hotelaria e tudo mais, naturalmente que é 2 fins de semana em que ficam completamente lotados. Depois há que recorrer a unidades hoteleiras mais próximas da cidade de Beja, outras um pouco mais longe, para as pessoas se poderem instalar. Deixe-me também dizer-lhe que contamos com uma excelente colaboração, que é aquela de que o quartel de Beja nos proporciona, a nível das dormidas, o que facilita imenso aquilo que é a logística toda do torneio. Os meninos têm a possibilidade, os meninos, particularmente os meninos, têm a possibilidade de dormir no quartel, onde se alojam de uma forma muito acomodada, e depois a Câmara que permite os transportes, quer para o Penedo de Gordo, quer depois do quartel para os campos onde se realizam os jogos. Portanto, são aspectos que nós não podemos deixar de salientar publicamente, e o nosso mais profundo e sincero agradecimento pelo facto de nos apoiarem e ajudarem a realizar este enorme torneio. Estamos a falar de camadas jovens, do seu ponto de vista e da experiência longa que tem. Que importância é que o futebol tem, ao fim e ao cabo, na formação destas crianças, destes jovens, não só do ponto de vista desportivo, que lá está, mas também do ponto de vista pessoal? Nós no clube, particularmente no Clube Desportivo de Beja, traçamos diretrizes que funcionam no sentido de dar aos atletas tudo aquilo que nós achamos que é necessário na sua formação futebolística. Nós somos formadores, digamos assim, do ponto de vista, e vamos lhes ensinar aquilo que é o futebol de uma forma geral e naturalmente as etapas que se seguem a nível do seu crescimento, mas estamos preocupados fundamentalmente com o homem, para além da vertente social, de angariarmos ali alguns meninos que nem podemos sequer inscrever, mas que connosco estão, por serem oriundos de países onde as dificuldades burocráticas a nível das inscrições são muito mais difíceis de conseguir, mas mesmo assim não deixamos de ter ali esses meninos. Portanto, mas a nossa fundamental preocupação é formar o atleta, obviamente, mas sobretudo o homem. Nem todos vão conseguir ser profissionais de futebol, nem sei se todos desejam isso, mas mesmo aqueles que desejam, nós procuramos alertar para tudo aquilo que é a responsabilidade e o compromisso que se tem que ter para se chegar ao mais alto nível e ao patamar do profissionalismo no futebol. Portanto, para nós, fundamentalmente, primeiro está o atleta, o homem, e aquilo que nós podemos fazer em função dele para que possa daqui a amanhã lembrar-se que o tempo que passou no Clube Desportivo de Beja foi muito importante na sua formação, quer enquanto atleta, quer enquanto homem, com valores, com princípios, com objetivos também, e isso é para nós fundamental. A nível de camadas jovens, quantas equipas tem neste momento o Desportivo de Beja? Fale-me da realidade do clube neste momento. Nós temos entre futebol feminino e futebol masculino, temos todos os escalões. Para o ano vamos ter mais um ainda. Já vamos falar mais adiante nesta nossa conversa. Que é uma novidade, mas temos cerca de 250 atletas. São muitas equipas, desde os escalões mais baixos até os júniores, que são o escalão maior. E temos cerca de 250 atletas. É muita gente, temos que fazer um exercício a nível do espaço que é muito grande. Toda a gente, o próprio clube vizinho, o rival, o Despertar, provavelmente o Berto também se queixam do mesmo problema. Os espaços começam a ser exíguos para tanta miúdo praticar o futebol, mas vamos nos orientando, vamos conseguindo que os meninos continuem a ter a sua formação, e isso para nós é o mais importante. Há uns anos atrás olhávamos para o futebol como sendo uma atividade quase que só associada aos rapazes. Há alguns anos esta parte
começámos a ter muitas raparigas a interessarem-se, e temos já várias equipas, não só na região como no país, a interessarem-se pelo futebol. Esse é também um aspecto bastante positivo. Muito positivo, muito positivo. O futebol feminino deu um boom muito grande e nós... Porquê, do seu ponto de vista? Porque as meninas também gostam de jogar futebol e têm todo o direito de o fazer. E há meninas com uma qualidade muito grande, até se calhar superior àquela que alguns rapazes evidenciam. Portanto, elas gostam, é só ouvir. E os pais provavelmente também têm uma maior abertura para perceberem isso e para colocarem as filhas nas várias equipas e nos vários clubes. Sem dúvida nenhuma. Sem o apoio dos pais também não era possível, obviamente, até porque num clube com a dimensão com o Clube Desportivo do Beja tem, ter 3 escalões de futebol feminino e podendo, e dado que, deixe-me só salientar isto, Inês, porque isto é importante, em Beja não existe mais equipa nenhuma no distrito de Beja. Há ali uma equipa em Moura, que participa também numa outra escala, mas a nível de campeonato não existe campeonato nenhum na Associação de Futebol de Beja. Portanto, nós tivemos que recorrer à Associação de Évora, através da Associação de Beja, obviamente, a quem desde logo agradecemos, quer a Évora, quer a Beja, pelas demarches que foram feitas para que pudéssemos incluir as nossas equipas a competir com aquelas de Évora, onde a dimensão a nível do futebol feminino é bem maior. E ganhamos 2 taças. É importante salientar isso. Não é pelo facto de as termos ganho, é tão somente demonstrarmos que o trabalho que está a ser realizado, particularmente para as meninas, tem uma saliência dessas e pode ser extremamente aproveitado. Dizer-lhe que uma das meninas treina connosco durante 2 semanas e já tem contrato com o Sporting de há 2 anos a esta parte, portanto já vai competir com o Sporting. Outras provavelmente lhe seguirão. Dado o protocolo que o Clube Distrito de Beja há 2 anos acertou com o Sporting Clube de Portugal, e isso para nós é extremamente importante e motivador para as meninas poderem continuar a fazer aquilo que mais gostam, que é jogar futebol. Naturalmente que é também um estímulo para essas meninas. E vamos então agora aproveitar também aqui a sua presença para falarmos dessa novidade que há pouco ia falar, Francisca Gatão. Temos o Desportivo de Beja na próxima temporada de regresso ao futebol sénior. Era já um objetivo antigo e que finalmente se concretiza. O que é que isto significa? Significa muito. Para todos nós que tivemos o privilégio, e eu desde pequenino que ouço a palavra Desportivo de Beja na minha casa, porque somos oriundos de uma família de 6 irmãos, 5 deles jogaram no Clube Desportivo de Beja, portanto, todos eles mais velhos do que eu sou o mais novinho da família, e sempre ouvi falar no Clube Desportivo de Beja, desde muito pequenino, acompanhava o meu pai a ver os meus irmãos jogar futebol, e o Desportivo de Beja era a referência a nível daquilo que era o futebol, digamos assim, era o clube mais representativo do Baixo Alentejo. Perdeu um pouco esses papéis, enfim, por questões que não vale a pena estarmos a lembrar, e de há 9 anos esta parte deixou de ter séniores, porque era incomportável para com aquilo que era a ideia das pessoas que na altura orientavam e dirigiam o clube. Este ano a ideia amadureceu, tem vindo ao longo dos anos a amadurecer, e este ano entendemos que estavam reunidas todas as condições, todas, do ponto de vista... A equipa está feita? Vamos à procura, estamos à procura daqueles atletas que nós fomos tendo ao longo destes anos na formação, que entretanto foram para outros clubes. Não temos capacidade financeira para pagar o que quer que seja aos atletas. A única coisa que lhes podemos dar é a honra e o privilégio de poderem representar o Clube Desportivo de Beja, a recuperar um pouco daquilo que foi a mística e o carisma que o clube sempre teve, e honrar a sua história. No fundo é esse o grande objetivo. Eu já não fazia tensões de poder treinar, do ponto de vista profissional já tinha arrumado as minhas botas, quer como treinador, quer como jogador, mas naturalmente que o chamamento, o sentimento, aquilo que me dá vida é poder servir o Clube Desportivo de Beja. E não pude resistir ao convite que me foi feito e pronto, vamos alavancar mais uma secção, e que acredito que possamos ter sucesso, mas não seja darmos a possibilidade, neste ano zero, de angariarmos o maior número de atletas que nos possibilite depois no futuro alcançarmos a mais alguma coisa que neste momento é impossível. Assim, de uma maneira geral, como é que olha neste momento para o futebol distrital? Desafios? São muitos os desafios que se proporcionam, desde logo o modelo competitivo para a próxima época que vai ser alterado, uma primeira divisão, uma segunda de honra, depois mais uma primeira divisão, uma divisão de elite. Não lhe posso dizer precisamente os nomes técnicos que as divisões vão ter, mas no fundo vamos ter 3 divisões. Vai ser muitas equipas, 48 equipas.
Há algumas coisas que podem ser feitas, há umas coisas a melhorar, mas isso não me compete a mim enquanto dirigente desportivo e sócio honorário da associação estar a tecê-las. Há coisas que naturalmente, e sem querer entrar em polémicas, obviamente não somente polémicas, há coisas que têm que forçosamente ser melhoradas. Tem-se falado em muitas demissões na Associação de Futebol de Beja, sinal de que alguma coisa não anda bem, pelo menos divergências internas inviabilizam que as pessoas continuem ao serviço da associação. E era importante que isso fosse tornado público para nós percebermos, até enquanto clubes, porque somos os principais interessados nessa situação, possamos também dar a nossa opinião e pudermos, de alguma forma, se calhar até ajudar a fortalecer cada vez mais a Associação de Futebol de Beja. A intenção será sempre essa e é para isso que os clubes também existem. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim, mas ainda assim, Francisco Agatão, para terminar, vamos deixar um convite para as pessoas que nos vão ver, para que nos próximos 2 fins de semana possam participar ativamente e assistam aos jogos que o Beja Cup vai proporcionar. O convite que eu posso fazer é aquele de salientar que é um dos maiores eventos que se realiza em Portugal. Não há concorrente possível. A Sul do Tejo somos, de facto, o melhor torneio. Não nos vamos comparar ao Copa Guadiana, que se realiza em Vila Real de Santo António, porque isso é organizado por uma empresa e, naturalmente, que aí nós não temos a capacidade de nos comparar a eles. Mas a Sul do Tejo somos, de facto, o maior evento desportivo. E convidava todos aqueles que são bejenses, gostam de futebol, poderem deslocar-se ao Complexo Desportivo Fernando Mamed e ao Penedo de Gouro também, para poderem assistir a jogos e verem a alegria com que aqueles meninos e meninas também desfrutem da possibilidade de poderem jogar aquilo que gostam, ou fazer aquilo que mais gostam de fazer, que é jogar futebol. O nosso convite aqui fica. Temos comida no bar, temos tanta coisa que vos pode... E temos, sobretudo, uma simpatia extrema para receber as pessoas que nos visitam. Fica então o convite. Francisco Agatão, mais uma vez, muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.